Aleluias! Glórias a Deus por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu graça para viver. O dia em que a sociedade comemora Natal, que faz referência ao nascimento de Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele nasceu. Mas a Bíblia não revela quando foi que Ele nasceu. Não existe uma data específica. Não diz que é 25 de dezembro, não. Glórias a Deus, nós honramos a Ele. Glórias a Deus. Eu digo nós porque a minha família também faz isso, sempre fez. Mas entendamos, devemos adorar a Deus em total reverência à Sua palavra e ao que ela revela de fato. O importante, Cristo nasceu, viveu, obedeceu ao Pai, morreu por nós na cruz. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Então, amado irmão, glórias a Deus neste dia específico que o Senhor nos deu. Eu quero dizer a você, como disse a sociedade comemora, então, que seja uma noite, como foi na verdade a passada, que foi a noite considerada a noite de Natal, mas que seja uma noite do dia 25 também abençoada para cada família, para cada pessoa especificamente, e que o Senhor esteja presente, porque a Ele sempre devemos a honra, a glória, o louvor, a adoração, a obediência e tudo mais. Não somente em um dia, mas em todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Mas então, eu passei esse dia meditando na palavra, em um propósito específico, e acabei de assistir o Jairinho ministrando também sobre isso, sobre o que eu vou falar. Na verdade, eu fiquei meditando sobre propósito e processo. É algo que tem sido contínuo na minha vida, no processo que eu tenho vivido diante da presença do Senhor, no processo que tenho enfrentado nessa vida, dentro daquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, amado irmão, muitas vezes a gente não entende os processos que enfrentamos, tudo que vivemos, o porquê do que vivemos, e acabamos muitas vezes ignorando o propósito pelo qual vivemos. E aquilo que Deus tem para as nossas vidas de maneira tão específica que Ele já tem muitas vezes revelado para alguns. Para outros, de repente, ainda não revelou, mas não significa que Ele não tenha. Entenda, amado irmão. Tudo tem propósito e todo propósito tem tempo para ser revelado também. Que existe um tempo certo para todo propósito, até para a revelação do propósito. Mas o que eu quero falar hoje não é em relação à revelação do propósito, e sim do processo e do propósito. Porque existe um propósito específico na vida de cada um. Mas para todo propósito ser concluído plenamente, é necessário enfrentar o processo. E o processo nunca foi e nunca vai ser fácil. Porque eu vou usar algumas referências, mas principalmente do ser humano. Nascer. A criança, se não tiver a ajuda dela, não nasce. Ela precisa de uma pessoa que ajude a sair do ventre, a dar um tapinha para que o fôlego de vida venha, o ar entre nos seus pulmões e ative o seu aparelho respiratório e tudo mais, todo o processo que precisamos para viver, para começar a viver. Isso é um processo. E para ver como Deus nos colocou alguns processos específicos que são necessários para a nossa vida, para o nosso bem-estar.
Amado irmão, porque eu poderia falar pra você, mas crescer não é fácil. Nunca foi. Uma criança, muitas vezes tem muitas dúvidas, não é verdade? Muitas dúvidas, muitos questionamentos, pergunta tudo, muitas vezes dá risada porque não entende. Mas entenda você, muitas vezes na nossa fé nós também somos assim. Não entendemos algumas coisas, mas nós não costumamos perguntar para Deus. Muitas vezes a gente tenta interpretar com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. Algumas crianças fazem isso também hoje. Não estou falando hoje somente, mas eu falo hoje porque é o tempo que eu estou vivendo. Mas algumas crianças de repente tentam ser autossuficientes. Mas não. A criança tem a tendência de procurar ajuda, orientação, direcionamento. Por isso que Deus nos coloca isso, que devemos ser como crianças. Dependermos do Pai. Buscarmos nele a direção, a referência. Porque, sabe, tem muitas coisas que temos vivido que não temos condições de lidar com tais situações, com tais circunstâncias, com tais adversidades. Mas sabe, Deus, de repente, deixou isso chegar nas nossas vidas para provar onde está o nosso coração, como temos escolhido viver, de quem, de fato, temos dependido. Porque de quem você depende? Em quem você busca socorro? Quem é a tua referência? Quem te dá direção? Sabe, Deus, ele vai nos dando oportunidades para crescer. Como eu falei, a criança, deu a referência da criança. A criança, ela não tem noção. Então ela busca naquele que ela conhece. Primeiramente a mãe. Tanto o menino quanto a menina. A mãe é a primeira coisa, a primeira pessoa que a criança busca. Porque quem amamentou? Qual a primeira referência de amor que o ser humano tem? É a mãe. Então a criança busca primeiro a mãe, depois o pai. Não porque o pai seja menos importante, mas no processo de crescimento da criança, a primeira referência é a mãe, que é quem amamenta, que é quem oferece os primeiros cuidados. O primeiro gesto de amor que a criança percebe é o da mãe, que oferece para ela o que ela precisa de fato, que oferece para ela a satisfação daquilo que ela necessita naquele momento. Que no começo a criança não sabe nada, ela só sabe que ela quer mamar. E a mãe oferece isso para ela. O pai não tem como oferecer isso. Pode oferecer uma mamadeira, não. Deus colocou isso na vida da mulher, que amamenta, que o seu leite, na verdade o seu seio brota leite, vamos dizer assim. Na verdade ele gera naturalmente, por causa da gestação, porque o corpo desenvolveu essa habilidade para suprir a necessidade da criança. A partir do momento que a mulher pare, coloca a criança para fora, o corpo já gera o leite. Apesar que um pouco antes da criança nascer já existe leite no seio da mulher. Isso nós sabemos, mas ainda assim, não é a questão. Mas ainda assim eu falo para vocês, Deus é específico. E a primeira referência de amor que uma criança tem é a mãe. Mas entenda, o amor de Deus está acima do amor de mãe. Porque Ele é quem supre de fato todas as nossas necessidades. Mas quando nós nascemos na fé, é Deus quem cuida de nós, quem nos direciona, quem supre a nossa necessidade, quem nos amamenta de fato com aquilo que realmente supre toda a nossa necessidade, que nos alimenta, que nos faz crescer, que nos faz nos desenvolvermos. Mas
Isso de que maneira? Nos conduzindo aos processos necessários para que cresçamos dentro do propósito que Ele tem, que já está firmado diante dele. E Ele já conhece o fim desde o princípio. As coisas que não foram como aquelas que já foram. Eu falo muitas vezes desse texto de Isaías 46:10. Mas entenda, Deus já conhece. Ele sabe o que Ele tem na tua vida. Por isso Ele te conduz especificamente, minuciosamente, detalhadamente aquilo que você precisa crescer. Você acha que você enfrenta o que você enfrenta, as lágrimas, as dificuldades, as barreiras. Você acha que você enfrenta isso por acaso? Tem propósito, amado irmão, amada irmã. É algo específico. É um processo específico. Como falei, eu estava ouvindo o irmão Jairinho falando do processo. O processo é específico. O deserto é específico. O deserto fez parte do processo do povo de Deus. Mas para que serviu o deserto? Para tirar o Egito do povo de Deus. Foi para isso que serviu o deserto. E no deserto morreram todos aqueles que não deixaram o Egito sair deles. Porque muitos morreram no deserto. Na verdade, a palavra de Deus diz que dos mais velhos só entraram Josué e Caleb. Agora o resto foram os menores de 20 anos. Se eu não me engano foi 20 anos, né? Mas ainda assim, em relação à idade, eu não vou citar plenamente, mas foram os mais novos que entraram. Porque eles tinham a mente mais aberta para isso. Porque o que acontece? A gente vai envelhecendo, a gente vai criando resistência e fala, não, agora eu tenho maturidade, eu tenho experiência, eu sou respaldado, eu sou capacitado, não, agora ninguém pode mais me contrariar porque eu tenho respaldo para dizer, para falar, para afirmar, para me manter, me sustentar na posição. Não, amado irmão, Deus, Ele quer quebrar toda a resistência. E Ele fez isso com o povo no deserto. E Ele nos conduz ao deserto das nossas vidas muitas vezes, para quebrar toda a nossa resistência e nos fazer depender plenamente dEle. O deserto é processo para aprendermos de novo a depender do Senhor, para aprendermos de novo a vivermos conforme Ele nos criou para viver. O deserto é preparação para você entrar plenamente no propósito, da forma que você precisa entrar no propósito. O deserto é para isso. O propósito precisa do processo. O processo. No processo nós enfrentamos o deserto. Então, amado irmão, viva o processo. Não questione. Não murmure, porque o povo murmurou. E muitos dos que murmuravam, ou murmuraram na verdade, morreram no deserto. Muitos não, praticamente todos. Porque a murmuração mata. Mata os teus sonhos. Mata a tua força. Mata a tua capacidade. Mata o propósito de Deus na tua vida. Não murmura não. Não questione. Deixe Deus te conduzir. Deixe Deus te guiar. Obedeça ao que Deus tem falado com você. A palavra de Deus sempre nos dá tudo o que precisamos. Referência, capacitação, provisão. É pela palavra que nós recebemos. Porque é pela palavra que Deus gerou tudo. E é pela palavra que Ele traz à existência nas nossas vidas o que é necessário para nós. Você consegue confiar? Confie, meu irmão. E nessa data, como falei, é uma data religiosa, na verdade, de Natal. Mas entenda, Cristo nasceu de verdade. Independente da data que foi, porque a Bíblia não nos revela a data, Ele nasceu, viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje é nosso Salvador. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso mediador. Ele é a nossa redenção. Glórias a Ele eternamente. Enfrente o processo e viva o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer
o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos, em nome de Jesus. Meu amado irmão, eu amo a tua vida, estou sempre à disposição, estou pronto sempre a servir e a honrar ao Senhor naquilo que Ele colocou em minhas mãos para fazer. Deus não nos dá habilidades por acaso ou sem pensar em nada, não. Tudo que nós temos, capacidade, condição, tudo que nós temos como vocação na nossa vida tem propósito de Deus. Então, deixe Deus fluir na tua vida e flua naquilo que Deus tem na tua vida e naquilo que Ele já tem te mostrado como talento e habilidade. Amém? Deus te abençoe. Conte sempre comigo. Se precisar, chama no WhatsApp, chama no Messenger, chama da maneira que você tiver recurso. Pode me chamar, que eu estou sempre à disposição. Amém? Ou chame um líder, um irmão, aquele que tem capacidade de te ajudar naquilo que você precisa. Amém? Estamos juntos, meu irmão. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Em nome de Jesus. Eu amo a tua vida.